irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, tudo bem? Que bom poder falar com os irmãos novamente. Chegou o dia tão esperado, o dia do nosso culto. Confesso que eu espero bem ansiosa para poder rever os irmãos, poder ter esse momento juntos de comunhão, apesar da distância, né? Mas poder cantar juntos, orar e ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para o nosso coração. Irmãos, com certeza nós sairemos ainda mais fortalecidos neste dia. Então, um bom culto a todos e um abraço enorme. Olá, irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos para louvar a Deus e é muito bom sabermos que, apesar da distância, estamos juntos. Que possamos então ser o início desse amor e dessa união. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Quero, irmãos, orar com os irmãos. Mas antes da oração, eu queria lembrar uma música que era muito cantada para os cristãos de antigamente. A minha vida eu entrego a Deus, pois o teu filho se entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Salmo 37, versículo 5. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no passado os teus servos
compreenderam que se a vida estivesse nas tuas mãos, tu estarias guiando por onde quer que eles fossem. E neste momento, Senhor, queremos te apresentar as nossas vidas, numa disposição de aprender mais da tua palavra, numa disposição de reconhecer mais a tua vontade para nós, seja na doença, seja na saúde, seja no momento de fartura ou no momento de faltas. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Sei que Jesus vai por onde eu andar. Vem, meu Jesus, me guiar. Sobre as montanhas, na terra e no mar, sempre comigo Ele está. E quando no vale de dor eu passar, comigo Ele está. Sim, eu sei, eu sei. Sei que Jesus vai por onde eu andar. Vem, meu Jesus, me guiar. Olá, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Estamos ainda vivendo em meio a uma pandemia tremenda e o meu pedido a Deus é que o Senhor tenha misericórdia de nós e que em breve possamos sair dessa pandemia. Eu gostaria de meditar hoje com os irmãos num livro de um profeta que eu admiro bastante. É o profeta Miqueias. Lá no capítulo 6 de Miqueias, versículos 6 a 8, a palavra de Deus diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor te pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O tema: o que Deus pede de nós, o que Deus deseja de nós. Miqueias data aproximadamente do ano 700 antes de Cristo. Enquanto Oséias profetizava as 10 tribos de Israel, o chamado Reino do Norte, e Isaías, a corte de Jerusalém, a parte nobre de Jerusalém, Miqueias, um judeu de
Moresete, uma vila do sudoeste da Palestina, pregou ao povo simples de Judá. O nome de Miqueias significa quem é como Javé, ou quem é como Iavé. Miqueias ministrou durante o reinado de 3 reis. O rei Jotão, 750 a 732 a.C., rei Acás, 736 a 716 a.C., o rei Ezequias, 716 a 787 a.C. Podemos ver isso também no primeiro capítulo de Miqueias, versículo 1. Queridos, embora de um modo geral tenha sido um bom rei, o rei Jotão, ele não removeu do seu reino os altos onde os judeus praticavam a idolatria. Altos era uma elevação, ou no monte ou nos vales, onde era erguido um monte de pedra ou um monumento, aonde o povo ia fazer a adoração. E, geralmente, essa adoração era a aves, a animais, a deusa ou deusas e deuses da fertilidade. Acás foi um rei muito ímpio na época de Miqueias. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 16, do versículo 2 a 4. Acás adotou uma política pró-assíria, e durante cujo reinado de Acás, aconteceu o exílio das 10 tribos do norte, as 10 tribos que ficavam no norte. Ezequias, o rei Ezequias, foi um dos melhores reis de Judá. Ele era anti-assírio em sua política e resistiu vitoriosamente ao cerco de Jerusalém, feito por Senaqueribe, em 701 a.C. Isto está no livro dos Reis, no segundo livro, capítulo 18, versículo 13, até o capítulo 19, versículo 36. Para os camponeses e moradores das vilas, foram tempos difíceis, tempos de tormentos frequentes que surgiam por parte dos exércitos inimigos. Também foi tempo de uma miséria tão grande, causada pela exploração dos ricos. E também de opressão pelos governadores, pelos governantes daquela época. E também foi um período muito grande de falsos profetas. Isso que eu disse, nós podemos encontrar essas coisas descritas no capítulo 2 de Miqueias, do versículo 1 ao versículo 13, no capítulo 3 de Miqueias, do versículo 1 ao versículo 14, no capítulo 3 de Miqueias, do versículo 5 ao versículo 8.
Tanto Miqueias como Amós, eles conclamaram por justiça social. Eu acho que é por isso que eu tenho admiração por Miqueias. Bem, meus queridos, muitas pessoas pensam que apenas com religiosidade conseguem agradar a Deus e atrair sua bênção. Acham que cumprir apenas rituais e participar simplesmente de cultos é suficiente. Entretanto, o Senhor tem expectativas mais elevadas a nosso respeito. Deus espera coisas mais nobres de nós. Nesse texto, Miqueias nos fala e Deus o instruiu para que falasse ao povo o que Deus desejava, o que Deus pedia, o que Deus queria. O versículo 8, que é o versículo que nós vamos traçar o nosso estudo, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ame a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. O que Deus pede de nós? Eu separei a última parte deste versículo em 3 pontos. O que Deus pede de nós? Primeiro, que pratiques a justiça. Isto nos fala de santidade, de integridade, de moralidade, de moral elevada. Normalmente a palavra justiça na Bíblia tem o sentido de santidade, ou seja, de nossa adequação aos padrões de Deus. Esta é a primeira coisa que ele espera de nós. Esta é a primeira coisa que ele exige de nós. Que não sejamos apenas religiosos, sem testemunho, como eram os fariseus, que eram preocupados apenas com rituais, mas cheios de comportamentos pecaminosos. Se queremos agradar a Deus, temos que viver uma vida santa e íntegra. No livro de Hebreus, ou no livro aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, está escrito: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 19, ele diz o seguinte: Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirdes à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O que Deus pede de nós? O segundo ponto que eu gostaria de destacar: que ames a benignidade. Benignidade é o ato e ação consciente de fazer o bem, bondade. Isto nos fala de servir. Benignidade, beneficência ou benevolência tem o sentido de abençoar os outros de maneira
prática, não teórica. Podemos fazer isso através da oração, através da ação e nos esforçarmos por suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais de quem está à nossa volta. E mais, devemos amar a benignidade, ou seja, fazer tudo isso com paixão, ou devemos ter compaixão. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos as pessoas. E não podemos dizer que amamos as pessoas se não estamos dispostos a investir, a servir as pessoas. No primeiro livro escrito por João, capítulo 4, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não viu, a quem não vê? Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, somos salvos pela graça de Deus. Não somos salvos pelas obras. Mas as obras são colocadas para serem efetuadas por aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Terceiro ponto, o que Deus espera de nós? Que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Isto nos fala, meus amados, de relacionamento com Deus, de relacionamento com Ele. De andar diante de Deus é ter uma vida de intimidade com Ele. Deus quer um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Ele nos quer e nos trata como filhos. A condição para isso está em sua palavra. A forma como devemos andar, a forma como devemos agir, a forma como devemos agradar a Deus, está toda ela descrita na palavra de Deus, a Bíblia. Não conseguiremos agradá-lo sem investir em práticas, sem servirmos, sem colocarmos em prática a oração, a meditação e leitura da palavra de Deus, a adoração genuína e o serviço, e o servir. Jesus expressando isto, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Neste ponto, neste terceiro ponto, que andes humildemente diante do teu Deus, eu quero abrir 3
parágrafos. O primeiro, andar humildemente diante de Deus é temer a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Temer ao Senhor é reverenciá-lo como Deus, é reconhecer a sua soberania e obedecê-lo. Segundo, andar em seus caminhos. Deuteronômio 8, capítulo 8, versículo 6, nos diz o seguinte: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Obedeçam à palavra do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e tendo temor dele. Aplicar os princípios da palavra de Deus ao viver diário, de acordo com essa palavra de Deus. Em terceiro, amar e servir ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. No Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 12, versículo 30 e 31, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes: amar a Deus e amar ao próximo. Só é possível amar alguém quando se conhece a pessoa com quem se relaciona e se desenvolve confiança com relação a Deus. Isso demanda um relacionamento íntimo com Deus. Isso demanda de um diálogo constante com Deus. Isto demanda de um companheirismo que ocorre através de nós praticarmos, de nós vivermos a oração, a leitura e estudo da palavra de Deus, do louvor a Deus, da gratidão a Deus e do serviço a Deus e ao próximo. Amar a Deus de todo o coração e de toda a alma significa viver consagrando ou consagradamente para Deus com todas as nossas capacidades, sejam elas física, mental e espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 14 e 15, Jesus, ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode
achar. Invocai-o enquanto está perto. Amar e servir ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo também. O que Deus espera de nós? Que pratiques a justiça, que ames a benignidade e que andes humildemente diante do Senhor teu Deus, temendo a Deus, andando em todos os caminhos do Senhor, amando e servindo ao Senhor Deus e às pessoas de todo o nosso coração. Queridos, esta é a mensagem, o estudo que eu acredito que Deus colocou no meu coração. Desejo e peço ao Senhor que Ele abençoe a todos, que Ele guarde a todos, que Ele proteja a todos. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Pelo Senhor